ao nosso finalmente setcast. Depois de muito tempo vocês pedindo, a gente reuniu e a partir de hoje iniciamos uma conversa e bate-papo com os principais médicos da nossa capital e do Brasil. Hoje a gente vai iniciar de uma forma diferente, mas antes de apresentar essa pessoa, como vocês mesmos sabem, o propósito que a gente iniciou tudo isso é muito maior do que simplesmente trabalhar comunicação. Como eu sempre lembro e gosto de destacar, a nossa principal missão é criar, comunicar e cuidar. Então, se a gente cuida do marketing, daqueles que estão cuidando de vocês, nada mais justo do que a gente iniciar com quem realmente cuida de uma forma muito maior, uma forma ampla. A gente tem um convidado especial, mas antes de apresentar quem está comigo hoje, meu nome é Anderson Boni, você já me conhece, eu sou CEO do Grupo 7, trabalho com comunicação para profissionais de saúde dentro da autoridade médica e faturamento para clínicas médicas. Mas ao meu lado está ela que está sempre comigo nos principais eventos de saúde em João Pessoa, ela que domina a Paraíba e hoje a gente já está em Brasília, ela já está dominando o Brasil, né? O próximo ano eu vou colocar aí para ela uma meta para ela ir para fora já, que ela já pode estar... Tá indo longe. Vou deixar ela se apresentar. Bem-vinda, Thaisa, também. Obrigada, Anderson. Eu sou Thaisa Rolim, sou estrategista para clínicas de alta performance médicas e eu trabalho com consultorias na parte de gestão de dados, gestão de pessoas, treinamento de pessoal e na área de vendas. Thaisa, antes só de a gente apresentar, não precisa gravar ele ainda não, mas eu vou falar para ele por que nós iniciamos todos esse projeto. Doutor, como o senhor pode ver, ó, eu perdi alguns cabelos, fui no tricologista, paguei uma consulta, foi R$850, eu lembro até hoje. Cara, eu sentei de frente pro tricologista e ele me atendeu em 2 minutos e 19 com a seguinte resposta. Isso aqui é um cartão que eu vou te passar. Aqui tem informação de um cara muito bom de Fortaleza e ele faz peruca. Obrigado, tá? Aquele médico, ele não sabia o meu nome, ele não me perguntou quais eram as minhas dores, as minhas dificuldades e foi 2 minutos e 18 segundos. Eu entendi, naquele dia eu já trabalhava com marketing, mas eu entendi que a gente poderia trabalhar a saúde de uma forma diferente. E foi aí que a gente começou a nichar para a saúde. Eu entendo que existem vários profissionais na medicina, mas existem aqueles que são bons. Então, naquele dia, eu tomei por decisão e propósito dar voz ao bom profissional de saúde. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Enquanto a gente puder fazer isso como missão, a gente vai dar voz ao bom profissional de saúde, porque ele precisa aparecer no mercado. Quem está conosco hoje, Thaisa? Apresenta aí. Então, eu tô até com uma colinha aqui, porque são tantos atributos que eu não posso esquecer de nada. Mas hoje nós estamos com o Dr. Bruno Leandro, é médico com uma trajetória que vai muito além da assistência, isso eu tenho certeza. Ele atua fortemente, né, na gestão de saúde, na formação de novos médicos, ocupa uma posição estratégica nas entidades médicas, é presidente do CRM-PB da Paraíba, tem o cargo de conselheiro federal no CFM, Conselho Federal de Medicina, e é vice-presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria. Também é professor universitário e participa ativamente da construção da medicina do futuro, tanto na prática quanto na atuação institucional. Bem-vindo, Dr. Bruno Leandro. Olha, muito obrigado. Uma grande honra participar desse primeiro videocast, do setcast. Espero que tenha um sucesso tremendo. E o que você falou é muito interessante. O que a gente puder dar voz para que as pessoas utilizem as mídias sociais, utilizem todos os veículos possíveis de comunicação para que a verdadeira informação ética e técnica ela chegue nos ouvidos e nos olhos das pessoas, será muito bem-vindo.
né? Então, parabéns pelo projeto. Estamos aqui abençoando, né, para a gente poder ter aí uma grande audiência, um grande trabalho, um trabalho que tem uma grande projeção para a sociedade paraibana e brasileira e mundial, né, Thaisa? De Cajazeiras para o mundo. É isso, vamos aguardar. Não, sem sombra de dúvidas. Gente, a gente vai ser assim, nada de formalidade aqui, viu? A gente já estava conversando aqui, tá todo mundo tomando aqui chocolate quente. E o mais interessante, estamos em Brasília. Os 3 moram em João Pessoa, mas estamos em Brasília, né? Thaisa foi convidada para participar de um projeto que o CFM ele atua de forma direta, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar, assim, foi muito rico o conteúdo que a gente teve hoje. Mas antes da gente entrar sobre qualquer tema, como é que você se divide aí, Bruno? Porque eu sei que você mora em João Pessoa, você é palmeirense, assim, saiu de São Paulo, vive em Brasília. Como é que funciona essa agenda aí? É interessante. Primeiro que nada a gente faz sem apoio da família, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos fantásticos, tenho minha mãe que mora muito próximo também lá de casa, que sempre vive conosco. E tudo isso faz com que a gente tenha... todo mundo acredita no projeto, todo mundo acredita realmente que a gente pode transformar para melhor a vida do próximo. Então, nesse sentido, fica fácil, porque a gente faz o que gosta, a gente faz o que é preciso ser feito com bastante tranquilidade. E é claro, às vezes é cansativo, mas ao mesmo tempo a gente consegue muita ajuda e muito apoio para fazer isso. Eu nasci em São Paulo, vindo de um pai que trabalhava nos Correios, mãe dona de casa. Saí de São Paulo já com 12, 13 anos para morar no Piauí, em Teresina, no Piauí. Meu pai é piauiense, né, do sul do Piauí, minha mãe é do Paraná, Londrina. E de lá eu vim fazer faculdade em Campina Grande por um acaso. Um amigo que também queria fazer medicina me chamou, que a irmã dele já fazia medicina em Campina Grande, e eu fui parar na UFCG, que antes chamava UFPB. UFPB Campus 2, só que em 2002 virou o UFCG. E logo no primeiro período eu me apaixonei por uma linda colega de sala, que hoje é minha esposa, Nariane, que vem comigo aí ao longo da carreira, sempre a gente trilhando junto, o que eu faço ela faz também, o que ela faz eu faço, e um vai ajudando o outro a conquistar seus sonhos. Ela tem os objetivos dela, que são meus, eu tenho os objetivos meus, que são dela, e aí a gente consegue conciliar com isso, com comunicação, com acordo, com compaixão, com empatia, e pode ter certeza que com muita responsabilidade também. Que bom. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, principalmente sobre ética, sobre empreendedorismo e sobre posicionamento na questão do marketing médico, né? A comunicação, ela tomou uma proporção muito grande nos dias atuais. A concorrência médica que a gente tem, mas não concorrência no mau sentido, a gente tem inúmeros profissionais hoje no mercado e, consequentemente, eles se comunicam através de redes sociais. Chegou aqui, inclusive a gente abriu uma caixa de perguntas, chegou um monte de perguntas, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o teu papel dentro do CRM, né? Porque antes da gente chegar no CFM, porque o CRM em si, nós recebemos muitos médicos, né? E eu sempre pergunto, o que é que você faz lá? Como você contribui? E alguns ficam meio calados, alguns não sabem mais ou menos como atuar, qual é o papel do CRM hoje para o médico. Olha, quando eu era estudante, eu tinha uma professora que era conselheira, e eu sempre tive curiosidade de saber que danado de CRM é esse, o que é um conselho regional de medicina. E falei para ela, professora, eu quero ser conselheiro. Isso foi em 2005. E ela disse, olha, em 2008 vai ter eleição, eu vou te colocar então na chapa. Tá bom. Só que eu fui para Recife fazer faculdade, terminei a faculdade, fui fazer depois residência em pediatria, depois voltei em 2013, a cada 5 anos tem eleição, mas eu já era diretor do Arlinda Marques, um hospital infantil, achei que podia dar algum conflito nas funções, e até que em 2018 eu entrei para o conselho de fato.
para entender o que é o conselho. Mas você sabe por que eu quis entrar para o conselho? Porque eu reclamava muito. Só que, como eu sempre digo, tem os que reclamam, tem os que fazem, e eu não sou de reclamar, eu gosto de fazer. Então eu falei, bom, já que eu tenho algum tipo de contribuição a dar, que eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, primeiro, eu tenho que conhecer, até porque a gente reclama mais daquilo que a gente não conhece, né? Quando a gente conhece, a gente vê que não era exatamente aquilo que a gente imaginava, e dar a minha contribuição. Então, por isso que eu vim para o conselho, para tentar contribuir com a classe médica, para tentar contribuir com o movimento, que é um movimento importante de fortalecimento da medicina, dentro de uma ética, dentro da responsabilidade, e assim acredito que a gente tem dado a nossa contribuição ao longo desses últimos 7 anos e meio, que eu já estou de atividade conselhal, agora como presidente, mas já assumi outras funções dentro do conselho, justamente para tentar mostrar o que o CRM faz, porque a maioria dos médicos que não conhecem o sistema, que não acompanham o trabalho, eles sempre dizem, o conselho não faz nada, é sempre uma reclamação assim, sabe, Anderson? É normal, isso é tranquilo. CRM às vezes só serve para cobrar anuidade, só serve para punir o médico. E eu quero mostrar que não. O conselho, na verdade, primeiro que o conselho não defende o médico em si, ele defende a medicina. Correto. É muito mais amplo do que defender o médico. É claro que para defender a medicina eu preciso defender os bons médicos, mas eu também preciso, às vezes, separar aqueles que não seguem o caminho da ética e, se for necessário algum tipo de punição, a gente fazer também. Mas é claro, sempre com uma etapa educativa antes. Educar primeiro, punir depois, se for necessário. Mas dentro desse processo todo, eu acredito que a gente tem feito o nosso trabalho de disseminar o papel que o Conselho às vezes burocraticamente era mal interpretada, mas que hoje é visto de uma forma muito diferente, atuando na vida do médico de verdade, indo onde o médico está e onde a população é atendida. O doutor Bruno, abrindo um parênteses aí, que você falou algo muito importante, e aí eu percebo na maioria dos clientes que a gente tem aquele medo, né? Não, eu não vou postar isso porque eu vou ser punido, o CRM está de olho em mim. Uhum. O CRM está de olho mesmo, preocupado com aquela postagem. A ideia que o médico tem de uma punição o CRM não é isso, não é sobre punição. Ô Thaisa, você sabe quem mais denuncia médico no CRM? Tem ideia? Não. É outro médico. Quem mais fiscaliza a publicidade de um médico é o outro, tá? Posso dizer isso com total certeza. Nós temos hoje 13.400 médicos ativos na Paraíba. Muitos deles têm Instagram, às vezes mais de um. Correto. O conselho não teria olhos hoje para ver todas as publicidades. Não tem. Aí a gente não trabalharia, só ficava no Instagram, no TikTok, não adianta. Entendeu? Eu não faço gestão de mídia social. Eu faço, na verdade, uma gestão ampla. Só que as denúncias chegam. E essas denúncias que vêm mais, na grande maioria das vezes, das sociedades ou dos outros médicos, elas são apuradas. E na maioria delas, a gente passa pela CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Lá no nosso conselho, na nossa gestão, que eu comecei enquanto presidente desde 2023, nós atuamos muito de forma educativa. O conselheiro ele recebe a denúncia, ele analisa o teor, ele solicita do médico alguns esclarecimentos e, se for necessário, ele pede a correção imediata ou então ele faz uma reunião educativa. A gente convoca o médico, ele vai para lá, a gente explica por que não é daquela forma, eu faço questão disso. E aí sim, agora caso ele seja reincidente, aí é menino teimoso. Menino teimoso a gente tem que puxar a orelha. É verdade. No bom sentido. Então a gente vai lá e faz essa correção, né, com a parte da corregedoria, aplicando uma pena, que às vezes é advertência, mas já teve no Conselho Federal de Medicina, posso te dizer, cassação por ano de publicidade, viu? Então é importante que a gente fique atento, porque existem às vezes, Thaisa, movimentos que fazem assim, o médico ele anunciou a especialidade que não tinha. Aí é um tipo de problema. Agora, tem um médico que faz sensacionalismo com as suas mídias sociais, né? Aí é um outro tipo de problema. A gente avalia cada caso e faz uma gradação da pena de acordo com aquilo que não foi corrigido e persistido. Eu costumo dizer lá quando a gente pega alguma clínica ou alguma autoridade médica para trabalhar, que a melhor forma de você se precaver em relação a isso é buscar informação. Então, corre atrás da informação, busca. Hoje, não só o CRM, como a gente tem órgãos que também podem passar esse tipo de informação. A gente tem um celular na mão que a gente pode obter essa informação
e muitas vezes a gente não busca, né? Então, busca essa informação, busca conhecimento. É porque as redes sociais, elas se transformaram nisso, né? Correto. Você sempre fala que as pessoas querem estar lá no Instagram, dentre outras, para se divertir e tudo, mas de certa forma virou um meio de divulgação, das pessoas se promoverem. E aí eu acho que muitas vezes atropelando e passando por cima do que pode e do que não pode, para conseguir público, para conseguir mídia e engajamento. Hoje o engajamento é a palavra do momento, né? É. Mas no que pode e que não pode, existem sim regras e existem regras básicas. Como, por exemplo, vamos tratar de Instagram, um canal que é o Instagram. O médico hoje, ele é obrigado a colocar o nome, sobrenome, se ele tem CRM, o número do CRM, como funciona, pelo menos? Olha, em qualquer situação em que o médico se identifique como médico, eu preciso colocar o meu CRM e o estado da jurisdição. O que é que significa isso? Se eu atuo na Paraíba, CRM-PB. Se eu atuo no Pará, CRM-PA. E colocar o número, né, que eu estou inscrito. Então, se eu me identifico como médico, ora, eu sou Bruno, então eu não sou médico o tempo todo. Eu gosto de jogar bola com meus filhos. Se eu estou lá jogando bola com meu filho, eu não preciso botar aqui o meu nome, meu sobrenome, estado de jurisdição e CRM. Mas se eu faço um perfil e esse perfil vai ter informações médicas, eu já coloco logo lá em cima que meu nome é Bruno, que eu tenho o meu CRM, o CRM é da Paraíba e qual é o número dele. Agora, se eu me identifico, além de médico, como especialista, se eu digo, por exemplo, que eu sou pediatra, e sou, o meu RQE é 3910, então eu também tenho que colocar o número do registro de qualificação de especialista. Não existe nenhum médico especialista que não tenha RQE. Se ele não tem RQE, ele não pode se intitular de especialista. Para ter o RQE, você tem que fazer a prova de título da especialidade ou ter terminado a prova ter feito a residência, a prova e ter sido aprovado e ter concursado os 2, 3, 4 anos ali da residência médica. Então, terminada ali, você ganha um diploma, aquele diploma você vai lá no conselho, registra, você tem seu RQE. Então, precisa sim ter o nome, ter o sobrenome, ter o CRM com o estado da jurisdição, não é só CRM e tal não, tem CRM-PB, CRM-PA, CRM-PE, tem que ter de onde é. Se o médico ele tiver mais de um CRM, por exemplo, o PB, o PE, é necessário colocar? Principalmente nesse caso, a necessidade, a obrigatoriedade, não para a mídia social em si, mas para onde ele atua. Correto. Ora, se eu atuo, digamos assim, em João Pessoa e em Recife, eu vou ter que colocar o PB e vou ter que colocar o PE, né, para poder ter essa identificação dos estados em que eu atuo. Até para o próprio paciente, sim, né, é bom para o médico até. É bom para o médico. Esse médico ele está habilitado para atuar em diversos estados ou diversos locais. Enfim, é até bom para ele. Existe uns fundamentos que a gente encontra, principalmente na medicina, quando você vai publicar alguma coisa. E a primeira coisa que eu comecei a pesquisar sobre, entender mais, e você vai percebendo que você precisa ter certo cuidado, principalmente quando se trata de resultado e cura. Sim. O que pode e o que não pode tratar sobre isso? Olha, Anderson, tem a resolução 2336/2023 do Conselho Federal de Medicina, que atualizou, inclusive, a publicidade médica. Antes de 2023, a resolução era 2011. Imagina, 2011 nem falava em Instagram, né? Nem existia. Então, 2023 ela foi extremamente necessária, como eu tenho certeza que vai ser necessária a atualização daqui 5, 6, 7 anos, talvez até menos, por conta de inteligência artificial, por conta de outras questões aí que estão surgindo. Mas, voltando para a resolução, ela é muito importante, seria muito fundamental que todos os médicos lessem essa resolução e o manual. Olha, o manual de publicidade, ele é muito didático. Ele até bota um X e uma bolinha para o que pode e o que não pode, entendeu? Então ele diz exatamente, ele cita exemplos, ele diz, aqui não, aqui sim, entendeu? Então assim, tudo isso é muito didático dentro do manual e dentro da resolução. Mas voltando para a sua pergunta, em relação à questão de resultado, a medicina ela não é uma ciência de resultado. Então eu não posso prometer que se eu passar uma medicação ou fizer uma cirurgia em 2 pessoas diferentes, mesmo que seja a mesma medicação e a mesma técnica cirúrgica, que ela terá o mesmo resultado.
Então, prometer resultado é antiético por isso. O que é ser antiético, né? Na verdade, tudo aquilo que você promete o que você não pode cumprir. Tudo aquilo que você diz, aquilo que você não pode ser ou que não é, né? Você está mentindo, né? Então, assim, se não está com a verdade, se não está com o que é o certo, se está com o que é o errado, é antiético. De uma forma bem simples é isso. Então, assim, se eu digo que sou cardiologista, mas não tenho RQE, eu estou mentindo. Correto. Então, eu estou sendo antiético. Se eu digo que eu vou fazer uma plástica no seu nariz, mas que o seu nariz vai ficar ótimo, maravilhoso, perfeito, eu estou mentindo. Porque eu estou dizendo para você algo que eu não posso cumprir. Você pode ter, de repente, manchas, cicatrizes, pode ter, de repente, eu posso ter algum problema, pode ter infecção, pode ter um monte de coisa. Então, como é que eu vou prometer isso? Eu estou mentindo. Então, eu estou sendo antiético. É por isso que é antiético, né? Prometer resultado. E a gente não faz mercantilismo. Eu não fico cuidando da questão de mercado. Eu não posso tratar a medicina como negócio. Tá? Eu posso ter negócios dentro da medicina, mas eu não posso tratar a ciência, a medicina, como negócio, como um resultado. Tanto é que eu também não posso, digamos, usar a medicina como moeda de troca, né? Alguns médicos às vezes querem ser políticos. Não, vem aqui, eu faço 3 consultas e vote em mim. Não pode ser assim também, entendeu? Então tem várias coisas nesse ponto de vista que a gente precisa para resguardar a imagem da profissão e principalmente para não enganar as pessoas. Esse é o objetivo maior, não enganar as pessoas. Outra coisa que eu acho interessante falar em relação a isso, da promessa, porque na verdade é um serviço. Sim. Né? O médico está prestando um serviço. Então, voltando ao exemplo que você deu da cirurgia plástica no nariz. Então, você pode até prometer que vai ficar ótimo, meu nariz vai ficar lindo e eu posso não ter nada de infecção, de edema, nada. Mas, para mim, não ficou. Não é? Porque, subjetivo. Ficou muito arrebitado, ficou não muito gostei. pontudo. Você disse que ia ficar maravilhoso e não ficou. É subjetivo. Então, é subjetivo. É Serviço subjetivo. é subjetivo. Existem problemas na publicidade que eles são objetivos e tem problemas que são subjetivos. Objetivamente é isso. Se você diz que é, por exemplo, especialista em RQE, é objetivo, você já está mentindo. Então, é muito fácil de eu verificar isso. E tem os subjetivos. Sensacionalismo mesmo é uma coisa bem subjetiva, sabe? O que é sensacionalismo? O que é ser sensacionalista? Então, assim, tudo aquilo que você busca para chocar, para dar um impacto, para poder angariar cliente, é sensacionalismo. Se você, por exemplo, entra dentro de um bloco cirúrgico, aí você começa a fazer como se fosse um showman, fazer um monte de firulas dentro do bloco cirúrgico. Mostra a sua técnica, ou então dá uma impressão, ou diz diretamente que é o único cirurgião capaz de fazer aquele procedimento, ou de usar aquela técnica, que é a técnica mais segura que existe no mundo. Então, tudo isso é sensacionalismo, né? Então tem que ter muito cuidado, porque o limite ele é tênue. Você que é farmacêutica, tem algumas medicações que tem a janela terapêutica curta. O que é janela terapêutica, Anderson? Janela terapêutica é quando a dose entre aquilo que é bom e a dose tóxica ela é muito próxima. Quer dizer, se eu passo um pouquinho do ponto, eu deixo de fazer o que é bom para ser o que é tóxico. A digoxina tem isso, né? Janela terapêutica curta. Então, eu dou o remédio, ele é bom, mas se eu der um pouquinho a mais, ele vira veneno. Então, a janela terapêutica da publicidade ela é curta. Eu faço tudo de bom, mas se eu fizer um pouquinho a mais, talvez eu começo a fazer aquilo que não posso, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado. E, às vezes, a pessoa se empolga. Eita, que essa aqui deu não sei quantas mil curtidas, então vou lá e aí faz um pouquinho a mais e acaba escorregando. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos uma profissão. Eu sempre digo o seguinte, você não é obrigado a ser médico. Não é. Você escolheu. Você não é obrigado a se formar, escolheu se formar, você recebeu seu diploma, você não é obrigado a se inscrever, aí você vai lá e se inscreve. Quando você se inscreveu, você é obrigado agora a seguir regras, tá? Eu não sou obrigado a casar, na hora que eu casei, eu tinha uma certidão de casamento, eu sou obrigado a seguir algumas regras, tá? Então assim, são contratos que você vai fazendo na sua vida, que vai fazendo com que você tenha que seguir regras da sociedade, eu preciso viver na sociedade, e aí eu preciso obedecer, nesse caso, ao Código de Ética Médica. É um documento super simples de ler, fácil, tranquilo, todo médico tem que se debruçar sobre ele para a gente não correr riscos, né? E a publicidade tem capítulo especial, inclusive, no Código de Ética Médica. Correto. Ainda falando sobre a resolução A2336, quando ela chegou em 2023, flexibilizou o uso de imagens, né? Sim. Nesse sentido. Existe um limite, Sim. porque
Lendo eu entendo perfeitamente ali, mas isso precisa deixar claro que é o Claro. uso de forma educativa, correto? É tão simples, eu acho que o médico ele pode saber usar esse bom resultado. Vamos dizer que você faça, por exemplo, uma cirurgia de nariz, que era o exemplo que ele estava usando. Então eu posso pegar uma imagem de antes e depois? Posso. Eu pego um paciente antes, pego um paciente depois e eu vou explicar o que é uma rinoplastia. É uma plástica que é feita no nariz, é indicada para tais pessoas. O risco de dar problema é esse. Se der esse problema, a gente trata assim. Quer dizer, eu vou explicando o que é o problema, né? Ao invés de dizer assim, esse nariz ficou bom. Não, não é assim. Isso aí não é educativo. Isso aí é você induzindo promessa de resultado. Aí não pode. Você pega um paciente, por exemplo, com uma obesidade um pouco avançada, 150 quilos. Aí você trata ele clinicamente no seu consultório e deixa ele, por exemplo, com 80 quilos, perdeu 70. Então você pode colocar uma imagem de antes e depois, Anderson, e dizer o seguinte: a adesão ao tratamento ela é muito importante, nós temos que ter mudança do estilo de vida, se for necessário existem medicações ou até mesmo procedimentos cirúrgicos que são possíveis de tratar a obesidade é um problema sério, existe a situação em que mesmo passando essas medicações o paciente não vai responder. Tá? Quer dizer, eu deixo claro isso, eu uso a didática, eu explico o que é obesidade para as pessoas, tá? Através daquela imagem. Agora, eu não estou dizendo assim, venham para mim que eu vou fazer com que você deixe de ser um obeso com um grau maior para ser uma pessoa com sobrepeso ou sem obesidade. Não, não existe, isso não pode. Eu não posso prometer resultado, mas eu posso usar a imagem para educar as pessoas, não só para aquilo que pode ser feito, mas para aquilo também que pode dar errado. Isso é que tem que estar bem escrito. Eu posso fazer uma cirurgia, uma abdominoplastia em você? Posso explicar o que é uma abdominoplastia, mas eu posso dizer que pode dar errado alguma coisa. Quais são os resultados inesperados? Isso tem que ficar claro, porque daí eu com certeza não estou induzindo ao resultado, eu estou explicando para a pessoa aquilo que pode dar errado. E é importante isso protege tanto o médico. Com certeza. Eu não sei por que existe às vezes essa resistência. Se eu estou fazendo, por exemplo, uma cirurgia de tireoide em você, diz assim, pode ficar uma cicatriz um pouco mais grossa, porque é o queloide, então, enfim, pode ficar uma cicatriz um pouco mais grossa, pode ter uma abertura, uma decência, pode abrir uma abertura. Se eu explico isso, se acontecer, eu estou protegido, inclusive. Correto. É bom para o médico, né? Esse antes e depois, né, que pode ser feito, como você está explicando, de forma educativa, mas ele é específico para determinadas especialidades ou qualquer especialidade? Não, qualquer especialidade que você tiver uma possibilidade de mostrar para as pessoas. Por exemplo, se eu pego uma criança com asma, com crise asmática, ela vai ter, na abertura das costelas, ela vai ter uma depressão, a gente chama de tiragem. Aí depois você mostra ela sem essa tiragem, depois do uso da medicação. É um antes e depois. E você vai explicar o que é asma, a importância de evitar as crises asmáticas, a importância de tratar as crises asmáticas, de reconhecer a crise asmática, quais são as medicações que a gente pode utilizar, não de forma com prescrição, não, porque isso daí eu não posso ensinar ato médico para quem não é médico. Mas eu posso dizer que pode ser utilizada uma medicação X e essa medicação pode ter efeito colateral Y. Né? E aí eu já digo, olha, eu estou alertando as pessoas que também têm efeito adverso. Né? Então não existe esse limite. Agora tem um problema com antes e depois. Eu não posso manipular a imagem. Eu não posso fazer um Photoshop, eu não posso fazer eu não posso manipular a imagem. Eu não posso também ser despudoroso. Né? A gente vê às vezes imagem de mama, imagem de região genital, imagem de região de nádega. Eu não posso mostrar a intimidade das pessoas. E eu também tenho que fazer de tudo para não identificar a pessoa. Mesmo que seja no rosto, eu tenho que fazer com que não haja um reconhecimento fácil daquela pessoa. Então, até mesmo antes e depois educativo, eu tenho que ter alguns cuidados. Nesse caso, então, já respondendo as perguntas que chegaram, sempre é antes e depois, né? Mas já entra uma pergunta importante. Então, rosto de paciente não pode aparecer. Pode ser, não, o rosto ele pode aparecer em situações de excepcionalidade, absolutamente excepcionalidade, mas quando é procedimento em rosto, o ideal é você focar naquela parte no rosto, né? No caso do nariz, no caso do olho, no caso da boca, no caso da testa, enfim, você focar, mas você fazer com que a pessoa não seja identificável como um todo. E essas imagens de antes e depois,
com a identificação do paciente, mostrando inclusive quem é o paciente, elas podem ser utilizadas em sala de aula, podem ser utilizadas em congresso, em livros, né? Agora lembrando que sempre com autorização, né, de quem você tirou, a autorização de imagem. Na própria resolução eu vi lá que fala sobre o repost, né? Porque em 2023 estava muito em alta. Isso. Só que ao mesmo tempo que o médico ele reposta aquilo, ele se torna responsável sempre pelo que o paciente está falando lá. E o repost ele pode existir. Ora, Thaís, você vai se consultar comigo. Aí você diz assim, olha, gostei do atendimento, doutor Bruno, fui bem atendido. Ok, eu vou repostar isso, é um elogio que você está me fazendo. Agora você vai se consultar comigo. Você vai dizer, ó, doutor Bruno é o melhor pediatra que existe em toda a Paraíba. Mas peraí, será mesmo que eu sou o melhor? Com que critério é isso? Será que isso não é exagero e tal? Então, até nisso eu tenho que ter cuidado. Então, eu tenho que repostar, posso repostar, não tem problema, mas às vezes eu tenho que ter cuidado com esse reposto. E tenho que ter um certo limite, porque algumas vezes tem gente que contrata pessoas que não são os seus pacientes mesmo, né? São atores, até para dizer, blogueiros e tudo mais, para dizer que foram bem atendidos e que não sei o quê, para fazer propaganda. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E, nesse sentido, podemos utilizar, então, o médico ele pode utilizar a prova social com o paciente falando. Olha, tudo a janela terapêutica é curta. Tudo depende de como é feito isso. E assim, a identificação do paciente, ao máximo, ela deve ser preservada. Existe uma coisa no princípio da relação médico-paciente que é o sigilo. O paciente até pode quebrar o sigilo, mas o médico ele tem que preservar isso ao máximo. Eu sempre digo o seguinte, imagina que você, Anderson, foi ao padre se confessar, né? Padre, eu pequei. Aí chegou lá e falou para o padre, você, Anderson, pode chegar na missa inteira e espalhar, gente, eu pequei. Agora o padre não pode dizer que você pecou, né? Então assim, ele tem que manter o sigilo. O médico tem que se esforçar ao máximo para manter esse sigilo. Para ele justificar que alguém dê alguma entrevista, ele tem que mostrar qual é a relevância social disso. Já aconteceu, por exemplo, mulheres que tiveram boa experiência com parto normal, e aí você quer fazer uma campanha de incentivo ao parto normal. Então você pode pegar depoimentos ali que explique, agora é claro, tem que explicar os riscos também. Correto. Né? Tem que explicar que tem um limite. Olha, gente, a partir desse limite a gente vai ter que fazer um parto cirúrgico, né? Porque nada é 100% na vida. Então isso justifica. Agora, por quê? Por que um paciente faria esses depoimentos por você? Você tem que justificar, você tem que ter relevância maior para poder justificar um depoimento. Eu acho que a gente pode usar como exemplo o Outubro Rosa, né? Sim. Outubro Rosa, as campanhas de uma as forma próprias geral. Campanhas, né? E aí Sim. muitas mulheres compartilham aquilo. Isso é bom. Porque não é sobre resultado. Não. É sobre prevenção. Não, e assim, pessoal, eu palpei a mama, eu vi um nódulo, eu fui ao médico, eu tive um câncer, eu tratei o câncer, pode até ser um resultado. Eu tive um bom desfecho, não tem problema. Né? Ou seja, mas a ideia é essa, a ideia é incentivar outras pessoas a procurarem um diagnóstico precoce ou a prevenção para não ter aquilo, né? E se tiver, que trate também, porque tem tratamento, estimular, encorajar a pessoa. Pessoal, tem tratamento, algumas vezes vai dar errado, claro, mas a maioria das vezes vai dar certo. Então isso é positivo, mas você tem que justificar, né? No dia a dia não vale a pena. Outra pergunta que chegou para a gente foi inclusive relacionada de algo que você já tocou no assunto, que foi de bloco cirúrgico. Então perguntaram se pode filmar e fazer conteúdo em bloco cirúrgico. Veja, eu imagino que o bloco cirúrgico ele é um ambiente de excelência e de, digamos assim, de concentração. O cirurgião tem que estar muito concentrado no que ele está fazendo, ele está abrindo uma pessoa, né? Então, a depender do contexto, no meio de um procedimento cirúrgico, é um dado subjetivo, tá? Você tem que analisar caso a caso. Não tem como dar uma resposta única para você, como num dado objetivo da especialidade. Esse cara não tem especialidade porque não tem RQE, isso é fácil. Mas, analisando de uma forma geral, eu não recomendo essas gravações, a não ser que tenha um papel social de relevância, a não ser que tenha algum propósito maior, porque, de certa forma, isso pode dar a entender que o cirurgião ele ali está sendo, digamos assim, negligente ou imprudente
ao ter que dividir a atenção com quem está filmando, tá? Então, assim, tem que ter um pouco de cuidado relacionado a isso. Você pode até mostrar, você pode mostrar o bloco cirúrgico sem ter um paciente. Olha, pessoal, isso aqui é um centro cirúrgico. Geralmente, quando o paciente entra, ele deita nessa maca, a gente faz toda a indução, faz todo o procedimento e eu explico. Não sei nenhum problema. Agora, são mais pessoas entrando no bloco cirúrgico, é mais possibilidade de contaminação, é mais possibilidade de tirar a atenção do médico que está operando. Então, é sempre delicado. Você tem que justificar bem também por que você está fazendo isso. A gente está recebendo muita denúncia em relação a isso ao conselho e é importante que as pessoas... Quando tem um desfecho ruim, é um fator que é agravante. A questão vai ser tudo o desfecho. Se alguém ficar insatisfeito e denunciar você, aquilo ali é um fator agravante. Não vai te atenuar em nada. Então, para que ter? Mudando um pouquinho de assunto, já a gente volta para as perguntas aí. Não, eu quero... Porque imagina, se um médico faz uma cirurgia e você não gosta do resultado, e aí você, quando vai no Instagram do médico, vê ele filmando um monte de coisa. Correto. Então, você diz assim, pô, esse cara aí, ele deve ter um déficit de atenção em relação ao meu procedimento. Então, vai ser um fator que vai agravar, vai ser contra o próprio médico, entendeu? Então, é só essas coisas que a gente tem que ver, mas a análise é caso a caso. Não, e com certeza... Quando você se coloca no lugar paciente, do paciente, eu, Anderson, eu não gostaria que tivessem uma equipe de direção, um story maker, um filmmaker no meio da minha cirurgia. Acho que cabe assim, se você for explicar o que é um bloco cirúrgico, mostrar que existe um foco, que existe um preparo, que existe um protocolo de segurança do paciente, que tem um carrinho de parada para emergência, que a lâmina de bisturi elétrico fica assim, enfim, se você for... tudo é uma questão de didática, mas também o paciente não precisa estar lá. Né? Então dá para fazer isso sem um paciente. Eu acredito que é desnecessário. Tem gente que fica mostrando, Thaís, um monte de paciente aberto no Instagram. Aqui, ó, tá aqui, ó, o paciente de cirurgia cardíaca, coração pulando. Eu não sei como é que o cara atrai cliente com aquele negócio, né? Eu faço é pular. E a própria meta derruba, né? Thaís? A própria meta vai lá e derruba o perfil, ou então... gente, olha o tamanho do mioma. Cara... Que negócio, assim, tá na hora do almoço, você tá vendo ali, mas não. Não é atrativo. Não, eu não acho. Não mesmo. Eu não acho. Deixa eu te perguntar algo. Eu acho que deveria ter um específico para isso, sabe? Uma rede social só para esse povo assim. É uma boa. Aí, ó. Olha aí, direcionado. Mas o público em geral não quer ver o mioma, não quer saber sobre. Não. Faz sentido. A gente tá na era da IA, né? Sim. IA para todo lado. A gente já começou a perceber uma mudança de postagens e principalmente formatos que estão acontecendo nos canais como Instagram, TikTok. Então, a própria plataforma do Instagram, ele já dá a possibilidade hoje de você tirar foto com o Neymar, com o presidente e tudo mais. Você pode fazer monta tudo, as edições que você quiser, né? E aí, dentro da saúde, a gente tem percebido uma mudança no sentido que, por exemplo, eu sou cirurgião plástico, eu mostro como vai ficar todo o corpo antes e usa da IA justamente para fazer isso. Até que ponto realmente a gente pode usar ou não usar? Porque, segundo a norma, a gente não pode fazer edição, né? Bom, eu vou falar sobre dois aspectos. Eu posso fazer uma projeção daquilo que eu quero explicar para o paciente através de imagem, porque o paciente entende muito melhor. Correto. Né? Então, tudo que você utiliza para facilitar a sua comunicação, você pode utilizar. Então, de repente, se eu pego aqui, a pessoa tem dúvida aqui, eu vou fazer uma mamoplastia, vou colocar silicone. Quantos ml você quer colocar? 300, 400 ml. Como é que eu ficaria o meu corpo de uma forma de projeção se eu colocasse 300 ou 400? Então, existe já software para isso. E aí a pessoa se vê naquela imagem com aquele volume, que é uma expectativa, e está claro que é uma expectativa para facilitar a comunicação e entendimento para a tomada melhor de decisão do paciente. Está ótimo. Isso daí é ótimo, é ético, você está explicando o que é. Agora, se você está prometendo que aquilo ali vai ficar exatamente daquele jeito, se você não explica para o paciente quais são as etapas que podem incorrer em erro, aí você está sendo antiético.
E tem uma outra coisa que às vezes me preocupa um pouco, que eu vejo também nas mídias sociais, descrevendo ou demonstrando técnica cirúrgica. Porque às vezes o cara mostra, aqui faz uma incisão tal, aqui você abre assim com a pinça tal, você vai no órgão tal. Ele descreve às vezes até com filmagem, até com inteligência artificial. Só que isso é ensinar ato médico. Tá? Então assim, eu estou ensinando um ato médico para pessoas leigas. Isso é antiético. Tá? Então eu só posso ensinar ato médico para um médico ou para um estudante de medicina. Fora isso, eu estou ensinando para pessoas leigas. Por exemplo, como é que eu tiro um cisto sebáceo? Sei lá, eu pego ali na pele, faço uma incisão de 2 centímetros, tal. Não, isso aí não é bacana não. Porque você, na verdade, se você quiser usar no seu consultório, privadamente, para mostrar ao paciente o que é, problema nenhum. Você divulgar isso em mídia social e você está ensinando para as outras pessoas como é que faz medicina. Não é porque a medicina é um segredo, uma caixa preta, né? Não é nada disso. É porque, na verdade, você pode estimular a um não médico e, às vezes, não profissional de saúde a, de repente, querer fazer um procedimento de uma forma colocando, inclusive, em risco a vida das pessoas. Isso não é legal, isso não é correto, isso é antiético. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Se o médico, colocar na cabeça que ele pode utilizar essa ferramenta para propagar aquilo que há de melhor. Sim. Fala sobre prevenção, Sim. estilo de vida, mudanças de hábitos. Eu acho que ele tem os conteúdos perfeitos ali para ele trabalhar, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Correto. Mas mudando um pouquinho, depois a gente volta para perguntas, mas vamos falar sobre empreender, né? Sim. Temos muitos médicos aí se formando. Para o médico que está começando agora, qual é o conselho que você daria? Ele quer empreender, o que é que ele pode fazer? Olha, qual o conselho que eu dou para o médico que quer empreender? É tanta coisa que a gente tem que falar nesse assunto. Primeiramente, o médico de hoje tem que entender que a medicina está em constante evolução e o médico de hoje é muito diferente do médico do meu tempo, que é de 20 anos atrás, fazendo exatamente 20 anos de formado, e ainda sou jovem para a carreira, que a minha carreira já é completamente diferente para um médico 20 anos mais velho do que eu, e assim por diante, e isso tende a crescer, a diferença tende a crescer de uma forma muito, digamos assim, desesperadora até. O número de faculdades maior de medicina, número maior de vagas, ele fez com que houvesse um estrangulamento do mercado médico e fez com que houvesse um achatamento de salários. Na minha época, quando eu me formei, veio 5, 6, 7 municípios atrás de mim para saber onde é que eu ia para uma unidade básica de saúde da família, porque tinha emprego onde eu quisesse. Né? Tinha hospital para trabalhar onde eu queria. Hoje não. Hoje as pessoas estão entregando os currículos para hospitais, lá em Cajazeiras. Inclusive, o diretor de lá me confessou que tinha 26 currículos de médico esses dias. Entendeu? E não tinha onde colocar. Então, assim, você tem ideia como é que está o mercado médico. Então, empreender já não é mais aquele médico ousado ou que já está estabelecido na carreira e que de repente vai montar seu próprio negócio. Empreender hoje é uma necessidade para o médico que está saindo da faculdade. Agora, o que eu lamento ainda é que poucas faculdades elas preparam o médico durante a graduação sob gestão e empreendimento. Então, muitas vezes esse médico sai verde, ele sai sem nenhuma noção do que é mercado, ele nem sabe direito que precisa estudar o mercado, porque foi colocado na cabeça dele que a medicina você pode muita coisa e que você vai clinicar e que vai atender o paciente e está preocupado somente, e é importante que esteja, mas não somente, em passar somente o medicamento certo, em fazer o procedimento certo, mas ele tem que cuidar da sua carreira, cuidar da sua gestão, ver todas as possibilidades, sair da caixinha, né, que era aquele modelo tradicional de trabalhar em lugar Y, Z, mas não, ele tem que expandir seus horizontes. Então, o médico de hoje ele já precisa ter mais noção de empreendimento e saber que ele não precisa saber de tudo. Ele pode, na verdade, ter pessoas, empresas, assessorias que vão dar esse assessoramento para ele durante a carreira, para que ele faça uma boa gestão e um bom empreendimento. Eu sei que você ama gestão, né? Brilho. Thaisa, ela pode falar muito melhor, porque ela lida diariamente com isso, né, Thaisa? Aliás, eu queria deixar aqui registrado meus parabéns à Thaisa, Obrigada. que foi no Conselho Federal de Medicina falar sobre uma aula de empreendedorismo médico. Eu solicitei que ela fosse, convidei,
e ela deu muito mais do que aquilo que a gente solicitou, surpreendendo a todos positivamente, pode ter certeza, deixando sua marca no Conselho Federal de Medicina, e vai ajudar muito os médicos a terem várias ideias. A partir da sua aula, eu tenho certeza que várias ideias surgirão e vários caminhos serão bem tomados com a sua aula de empreendedorismo. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Para mim foi um prazer e uma honra participar do evento no Conselho Federal de Medicina. E eu vejo isso, a gente precisa justamente tocar nesses médicos, né, nos antigos e nos novos, esses pontos de empreendedorismo, porque a carreira médica ela é uma carreira muito bonita, você poder ajudar vidas a tratar, a curar, enfim, mas é uma carreira difícil, eu diria, uma carreira exaustiva, cansativa. E aí, se você também não consegue ter um plano de gestão, um plano de o que você vai fazer para o futuro, isso fica ainda mais cansativo, mais pesado para o médico. Então, como profissional da saúde também, eu vejo a dificuldade que nós temos de nos enxergarmos como empreendedores, como apresentar o serviço. Eu lembro de quando eu abri a minha empresa, eu ficava retraída se eu podia informar aquela mãe que o filho estava com a vacina atrasada porque ela ia achar que eu queria vender. Sim. E aí é um ponto que eu queria chegar, que é justamente isso, a palavra vender, ela assusta, porque parece que é um comércio que você está vendendo um celular, alguma coisa, e isso não pode acontecer na área da saúde, né? Mas para mim foi até quando essa mãe me disse, Thaisa, você está me fazendo um favor em me avisar que a vacina do meu filho está atrasada e que ele precisa fazer essa vacina. Então, da mesma forma, eu enxergo o médico, que ele vai fazer uma ajuda, é um ato de cuidado, ele dizer que ele consegue tratar a obesidade, que a obesidade é uma doença e as formas que pode ser tratada e que ele pode ajudar o paciente. E isso nada mais é do que vender. Mas, quando eu chego nos consultórios para fazer a consultoria, que eu digo, não, nós fazemos também o treinamento de vendas. Eu escuto muito, calma, peraí, como assim? Vender? Você vai ensinar a minha secretária a vender? Eu não sei se eu quero isso. E aí, doutor Bruno Leandro, como representante do conselho, o que é que você me diz? O que é que você acha? E, na verdade, o que é que você diz aos médicos sobre isso? O combinado não sai caro. Quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente combinar com o nosso paciente, quanto mais a gente for claro, e incluindo a precificação, incluindo o preço, é melhor para o paciente. O que não é ético seria você, de repente, não informar adequadamente ao seu paciente e, de repente, chegar a conta para ele pagar muito mais além do que o que ele imaginaria. E isso não é ético. Tá? De repente, você ter receio de combinar o preço de um determinado procedimento e o paciente descobrir isso lá na frente, ou então não ficar isso de uma forma muito bem clara. Tá? Então, eu sempre digo, existe na medicina, na arte de Hipócrates, uma noção de sacerdócio. E esse sacerdócio, ele às vezes é confundido como se fosse algo que o médico veio com uma missão de salvar vidas, mas sem poder cobrar um preço por isso. Tá? E já diz o velho ditado que saúde não tem preço, mas tem custo. A gente tem custo dentro do nosso consultório, a gente tem custo dentro da nossa vida. As pessoas não imaginam, mas um congresso médico ele é caro. Ele não é de graça, ele é caro. Para viajar, para você se atualizar é caro, para você fazer um mestrado, doutorado é caro, para você poder estar no dia a dia na sua atualização é caro, para você manter um negócio, um aluguel, pagar a secretária, pagar um cafezinho. Uma estrutura de um consultório para receber o paciente muito bem também, é caro. Né? Então, assim, tudo isso tem um preço. As pessoas acham que quando pagam, sei lá, R$1.000 numa consulta, o médico é com aqueles R$1.000 e vai ali para o cafezinho gastar esses R$1.000 ou vai comprar uma bolsa cara com esses R$1.000. Não é assim, gente. Primeiro que tem uma coisa chamada leão, imposto. Né, o leão ele fica com uma boa fatia aí né, mesmo você sendo pessoa jurídica, você vai gastar 20% de imposto só de direto, de tributo direto, depois ainda tem mais ISS, depois ainda tem mais uma série de impostos que faz com que você fique com menos da metade
quando você coloca, você sabe mais do que eu sobre isso, né? Então você fica com menos da metade do valor de uma consulta e ainda com direito a retorno, ou seja, você ainda divide por 2. Então são coisas assim que as pessoas não entendem, a gente às vezes tem vergonha de explicar, né? E tem um outro lado aí, às vezes as pessoas preferem pagar muito mais caro a médicos menos qualificados, mas que têm um charlatanismo aí no meio, oferece resultado, promete resultado, principalmente resultado fácil, né? Venha para mim que você vai emagrecer 50 quilos daqui 3 meses, eu vou lhe dar uma pílula milagrosa ou uma soroterapia da beleza e você vai ficar ótimo. Aí você paga 5 mil, 6 mil para esse médico. Aí o médico quer tratar realmente ali da tua diabetes, da tua pressão alta, e você não quer pagar uma consulta de 1.000, 1.000 e pouco, porque acha muito caro. Então, não, precifique, entenda. Você tem que entender o que é a diferença entre preço e valor. Você tem que saber qual é o valor, o que é que você agrega dentro da consulta, o que é que você pode agregar. O médico tem que mostrar isso. Veja, eu não estou aqui para lhe passar um remédio. Eu estou aqui para lhe dar vida, para lhe dar qualidade de vida. Não é um comprimido, é atenção. Não é um comprimido, é o acesso que você vai ter a mim. Não é o comprimido, é o cuidado. E eu acho que essa é a grande diferença da medicina atual, é o médico entender isso, porque hoje é isso que o paciente quer. Né? O paciente não quer mais ir só para uma consulta e ter uma prescrição de um medicamento. Ele quer isso, ele quer esse cuidado, ele quer olhar. Sim. Inclusive, uma das respostas que as pessoas me dão, às vezes, é essa. Ah, mas eu fui para a consulta, como o Anderson falou no início, e ele mal olhou para mim. Sim. Ele pode ter feito a prescrição de todos os medicamentos que ele precisa, mas ele mal olhou para mim. Então, o paciente já sai com esse sentimento de que não foi bem tratado. O médico precisa entender qual é o seu valor. E o valor não é preço, definitivamente não Exatamente. É preço. E a precificação, ela vem depois que você agrega todo esse valor e consegue passar isso para o paciente. Mas ele precisa mostrar o seu valor, precisa fazer o paciente entender que o trabalho vai muito além de letras escritas no receituário. E não é isso. Esse é o resultado final de todo um processo que ele faz com o paciente. E eu digo uma coisa, isso também tinha que ser visto no SUS, sabe? O paciente o médico que valoriza a sua consulta no SUS, ele sai também gratificado, né? Ele sai mais bem avaliado, né? Então, assim, não é só no privado, mas falando do privado e falando de preço, onde ele pode cobrar um preço de uma consulta, é isso. Acho que tem que ficar bem claro para as pessoas, mas tem que ficar muito claro para o médico. Isso. Ele precisa ter um preço que mostre, na verdade, através do seu trabalho, aquele valor que ele coloca durante a consulta, e o paciente tem que ficar claro também para o paciente qual que é isso. Eu fico imaginando sua frustração. Eu fiquei vendo seu depoimento no início do nosso podcast e eu imagino sua frustração. Independente do tempo, independente de tudo, você teve um somatório de más atitudes, né? Então, assim, ele poderia ter passado a mesma coisa, ter passado a peruca, né? Mas se ele explicasse, e explicasse o porquê de cada coisa, você ia se sentir valorizado. E aquilo ali que você até hoje não esquece, que é R$850 que você pagou na consulta, talvez não entrasse na sua memória esse tipo de precificação, porque o valor teria superado o preço. Com certeza. Eu tenho um exemplo muito bom, né? A gente não vai citar nomes, mas de uma boa profissional, né, que me atendeu. E, assim, independente de valores, eu comentei até com Thaisa, foi uma indicação de Thaisa, foi uma consulta, foi um olhar, foi uma atenção, entendeu? Fez todo o diferencial. E aí, inclusive, eu lembro que ele falou assim, a consulta dela tá barata, por tudo que ela oferece, ela tinha que aumentar o valor da consulta. Mas aí é que tá, o médico, quando ele consegue passar o valor e o paciente sente, olha, é com qualquer coisa na vida, é qualquer coisa na vida. Se você vai a um serviço e você entende que aquele serviço agregou valor àquilo que você faz, tanto é que tem muita gente que diz assim, eu não me importo de pagar R$100, o que eu não gosto é de perder R$1, porque quando você paga alguma coisa e essa alguma coisa não lhe traz o retorno, não lhe traz a satisfação, você não se sente valorizado, não adianta. Aquela coisa barata fica cara, e o que aparentemente é caro começa a ficar barato. Então é isso, o médico ele precisa entender que não, o que é a medicina, não é fazer da medicina um negócio, não é isso, mas é conseguir traduzir para o paciente
o valor que você tem, o valor agregado, os anos de estudo que você tem, o cuidado que você tem com ele, para a partir daí a sua precificação ficar justa. E outra coisa que eu acho importante também, além do médico ter esse entendimento de que ele precisa fazer isso, é ele ter um entendimento também de que ele precisa treinar a secretária dele para fazer isso. Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, não sei se 100%, o paciente chega através da secretária, antes de chegar ao médico. Com certeza. Então, né, ela precisa ele saber chega através da valor. secretária e ele vai embora por causa da secretária também. Também, exatamente. Ainda tem esse ponto. É. Então, ela precisa saber o valor que esse médico tem. Ela precisa passar isso para o paciente, para que ele tenha segurança de agendar uma consulta. Olha, aí é onde o médico tem que entender que gestão não é opção. Não é opção. Se você for um médico que só atende em hospital público, dá plantão e tudo mais, você tem que ser gestor. Se você for um médico que vai para a vida acadêmica, você tem que ser gestor. Se você for um médico que vai para a sua clínica, tem que ser gestor. E a gestão, ela vai disso, ela vai do relacionamento com as pessoas. Se a secretária não sabe o valor do médico, ela também não valoriza o paciente que o médico tem. Exatamente. Até isso você precisa... E a gente coloca a secretária aqui só para deixar bem claro, porque a maioria são mulheres, né, que ficam na recepção. Por isso que eu não falo muito de secretários, mas... Então, as secretárias, geralmente, elas precisam também ter esse contato com o médico. O médico precisa explicar para ela, precisa parar e dizer assim, olha, o que eu faço aqui? Qual é o meu papel na clínica? Entendeu? Qual o seu papel na clínica? Por que o seu papel é tão importante como o meu? Né? Eu já mostrei, né, numa apresentação que eu fiz para uma clínica, eu já mostrei por que um secretário é capaz de salvar uma vida. Já mostrei isso. Então imagina você que chega, que é um paciente, eu vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, um paciente que está com obesidade. E aí ele vai para uma empresa de marketing, através de uma empresa de marketing, ele viu que é uma clínica capaz de fazer com que esse paciente tenha bons resultados, com a chance, obviamente, de não haver aqueles resultados devidos. Não é uma promessa de resultado, mas há uma chance dele ter bons resultados. Mas é claro que os resultados vão depender de N fatores. Mas ele se encanta com um bom marketing, um marketing bem feito, um marketing ético, e procura essa clínica com bastante esperança e expectativa, até porque 3 anos antes, inclusive, ele já teve depressão, ele já teve outras coisas, foi enganado por charlatões, foi enganado por um monte de gente, mas essa clínica chamou a atenção dele no Instagram. Aí ele chega na hora de marcar com a secretária vai e responde de uma forma grossa, não oferece as condições reais do consultório, ou seja, tem uma propaganda, mas essa expectativa logo é frustrada com o primeiro atendimento. Não trata bem, não dá atenção, deixa esperando um longo tempo, né, não esclarece muito bem. Quando ele parece que está desistindo, ela estimula a desistência. Então vai embora, já que você não presta para mim. Ou seja, essa pessoa que estava com depressão, que estava com obesidade, é capaz dela se afundar e tentar coisa pior. Ao contrário, se ele é bem tratado, se ele é bem recebido, através de algumas resistências, mas com habilidade você consegue fazer com que aquele paciente chegue no consultório, ele começa a ser atendido e tem realmente esse bom resultado, você salva a vida da pessoa. Quem foi que salvou a vida da pessoa? A secretária. A secretária. A secretária, ela conseguiu filtrar esse paciente que estava perdido para ele ter um bom resultado. Tá? Então, para você ver a importância que é. E aí o médico até precisa saber, secretária, sabia que você pode salvar a vida? Você pode salvar a vida. Sabia que o marketing pode salvar a vida? Porque o marketing, se ele for feito de uma forma ruim, se ele for feito de uma forma também não ética ou apelativa, pode afastar o paciente. O paciente, ao invés de ficar feliz, ele vai dizer, eu já fui enganado por uma empresa, vou ser enganado por essa de novo. Então, não tem jeito. Entendeu? O marketing ele pode ser um atrativo perfeito de uma clínica ética para que aquele paciente que está precisando, ele realmente recupere a sua vida. Então, o marketing bem feito salva a vida. E todo mundo tem que entender isso. Né? Todo mundo tem que entender esse cuidado. O cuidado não é do médico. O cuidado é do marketing. Na hora que você posta lá de uma empresa no Instagram, você está tendo um cuidado para que aquele paciente realmente consiga recuperar a sua saúde. Se você acreditar nisso, você realmente consegue. Justamente. Se você só quer vender propaganda, você não vai conseguir. Vai desabar em algum momento.
Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? É propaganda, é cuidando de vida através de uma propaganda bem feita, através de um marketing bem feito. O que eu estou fazendo aqui? É simplesmente anotando paciente que entra e que sai? Não. Eu estou cuidando de vida através do meu trabalho como secretário. É isso que a gente tem que entender. E eu acho que quem tem que passar o valor disso daí é o médico. E por que você acha que boa parte dos médicos ainda não conseguem enxergar isso? Tem muitos fatores, né? Tem um fator de formação profissional, eu acho que é o principal fator. O médico, ele é muito mal formado, e não é no Brasil não, tá? É no mundo inteiro. A formação do médico é muito tecnicista. Ele aprende a técnica cirúrgica, a prescrever o antibiótico, ele aprende, de repente, algumas técnicas, anamnese. O que é anamnese? Quando a gente vai aprender a anamnese, que é aquela consulta, aquelas perguntas que a gente faz ao paciente, ele faz, o que tem que ter na anamnese? Queixa principal, fatores que melhoram a dor, fatores que pioram a dor. Parece um item, um monte de questionáriozinho, sabe? Parece um inquérito policial. Mas não é isso a anamnese. A anamnese é, opa, doutor João, tudo bom? Como está o senhor? Sente aqui. Quer um cafezinho? Como é que está hoje? E aí, seu time ganhou ou não ganhou? Isso, já começou daí. Você já começou a ter um contato mais próximo com o paciente, de tal forma que ele vai se sentir à vontade com você. E aí, de repente, aquele problema que ele estava na região genital e que estava com medo de dizer para você, agora ele já diz. E aí, isso aí vai fazer, de repente, aquela lesão que pode ser uma lesão pré-cancerígena, e aí você consegue tratar antes de piorar. Quer dizer, são tantos fatores que o livro não consegue explicar e que a faculdade, às vezes, ela é tecnicista demais. Claro, tem várias evoluções. Evoluções de humanização, evoluções de um bom atendimento, tem várias evoluções. Mas ele não é preparado para isso. E de gestão e empreendedorismo é quase nada. Né? A gente se preocupa muito com hard skills, com papel, com diploma, com certificado. Eu quero um certificado, quero fazer liga para quê? Liga acadêmica, para ter um certificado no final. Eu quero fazer um projeto científico para quê? Para ter um certificado no final. Isso aí é acúmulo de papel, acúmulo de diploma, é hard skills. Soft skills, que são as habilidades, a empatia, o olhar no olho, o acolhimento. Isso daí, às vezes, não entra no currículo das faculdades. Agora, pegue uma pessoa empática, e que não tem currículo nenhum, você consegue ela fazer tudo, você consegue ela juntar papel. Agora, pega uma pessoa cheia de papel, mas com nenhuma empatia. Fazer o contrário é mais difícil. Bem mais. Bem mais. A gente está encerrando. Eu não acredito, já. Enquanto eu vou fazer a última pergunta a ele, mas seleciona 3 perguntas aí, daquelas que fizeram, né? Pra gente não deixar, que mandaram, né? Mas eu queria entender só como é que funciona Brasília na sua vida agora? Enquanto conselheiro federal, fui eleito agora em 2024 até 2029, nossa eleição foi uma eleição gloriosa, fomos votados pela grande maioria dos médicos paraibanos, e aqui no Conselho Federal a gente tem que vir pelo menos uma vez por semana para cumprir essa agenda de plenária. E algumas vezes a gente vai vindo aqui ocasionalmente quando tem algum evento ou quando tem alguma discussão importante no Congresso Nacional, quando tem alguma discussão importante na Anvisa, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, enfim, a gente faz essas agendas também. Mas é uma cidade maravilhosa, uma cidade que é o que eu gosto de estar aqui, é onde as coisas são decididas, quer queira, quer não, é onde a vida da gente é decidida, e participar dessa transformação para tentar levar uma decisão melhor para um médico da ponta, para mim é uma grande satisfação. Aqui é onde são feitas as normas, as regulamentações. A norma de publicidade médica, feito aqui. Né? Então, assim, se você tem alguma coisa a contribuir, é aqui. Nós vamos fazer uma modificação da publicidade, viu? Esses dias nós vamos fazer. Por exemplo, eu vou dar um spoiler, né? Nem sei se vão puxar minha orelha depois, mas eu vou passar um spoiler. O médico hoje está proibido de dizer que ele trata sistemas, né? Por exemplo, saúde mental, alguma coisa, vai ser permitido. Tá? Então, ele vai permitir que possa falar que trate de órgãos e sistemas, mesmo não sendo especialista. Ele vai ser permitido isso. Tá? Então, essa é uma mudança que vai ter na regra de publicidade ainda esse ano. Com certeza vai ter. Pode ser que tenham outras, mas essa já está bem certa. Que bom. Uma pergunta que fizeram foi: o que você acha sobre o exame de ordem na medicina? É essencial.
Infelizmente, a qualidade dos cursos do ensino médico ele caiu. A gente tem mais vaga, a gente tem mais escolas, mas a gente não tem mais qualidade. Isso o ENAMED deixou bem claro. 2/3 das escolas foram avaliadas com 3 ou mais, mas 1/3 delas foi com 1 ou 2 que se mostrou insuficiente. E olha que 3 não é essa coisa boa também não, viu? Se a gente colocasse o 3 aí também como parâmetro, a gente viria que o resultado era muito pior. 13 mil médicos dos 40 mil que foram avaliados foram considerados não suficientes pelo próprio MEC e o Ministério da Saúde. Então, quem está dizendo isso não é nem o CFM. Só que esses médicos hoje, Thais, eles podem se inscrever. 13 mil médicos dos 40 tiraram 1 ou 2 e se inscreveram. Vão ser médicos, vão cuidar da gente, tá? Aí eu faço a pergunta ao contrário. Vocês dois gostariam que um médico com insuficiência tratasse de vocês? Não mesmo. Mas eu só tenho uma forma de fazer com que eles não tratem. É fazendo com que eles não se inscrevam. E para isso eu preciso de uma prova de proficiência que vai ser uma barreira que aquele aluno que tirar uma nota ruim, já médico formado, ele não vai poder se inscrever e não vai poder ter assistência direta às pessoas. Isso é uma lógica. Isso não é punição, não. Isso é lógica. Eu estou defendendo a sociedade de quem não se mostrou o suficiente. Agora, é claro, isso não tem que ser feito com a prova de marcar X, não, porque seria até injusto. Você podia estar num dia ruim e tirar uma nota ruim. Não, na verdade, o que a gente está estudando, e eu faço parte desse grupo que está avaliando e como fazer a prova de proficiência. Eu faço parte dessa comissão. Aliás, essa comissão ela tem 11 conselheiros, um de cada estado. Só tem um estado que tem 2 conselheiros, a Paraíba. Eu e Antônio Henrique fazemos parte dela. E nós estamos fazendo o seguinte, vai ter uma prova prática, vai ter uma prova de ósseo, vai ter uma prova de marcar X. São provas que mostram habilidades distintas, tá? E não só uma vez por ano, pelo menos 2, mas pode até ser que tenha mais vezes ao ano para dar oportunidade para a pessoa. Como eu disse, a pessoa pode estar num dia ruim. Você pode, de repente, ter um familiar seu que acabou de morrer ontem, você faz a prova hoje. E aí? É justo? Também não é justo, tá? Então, a gente tenta fazer isso de uma forma mais tranquila para poder ter realmente um filme e não uma foto, um retrato somente, para que o médico faça. Agora, eu volto a fazer a pergunta e, na verdade, é uma retórica. Eu tenho certeza que a população brasileira entende que um médico mal formado não pode estar apto a se inscrever e atender essas pessoas. Tá? E o que eu não quero para minha mãe, o que eu não quero para minha mulher, para meus filhos, eu não quero para brasileiro nenhum. Tá? Então é assim que tem que ser. Verdade. Agora me diga uma coisa, você ficou falando aí da prova e eu aqui pensando, o volume de pessoas que se formam é alto, como Sim. você já citou os números. E aí acho extremamente válido, interessante a questão da prova prática, o OSCE e tudo, mas é algo bem difícil, logisticamente. Porque é uma logística, porque são muitos alunos. Bom, existem várias possibilidades. Esse grupo de trabalho está avaliando como é que os outros países fazem. 70% dos países da OCDE fazem prova de proficiência. O Brasil faz parte dele e não faz isso. Tá? Tem, por exemplo, provas práticas que podem ser feitas online, inclusive. Os Estados Unidos faz isso. Né? Então, nós estamos averiguando como é que usa essas tecnologias para facilitar. E, é claro, a primeira prova, que seria a prova teórica, a prova de marcar X, vamos dizer assim, ela já é um filtro. Então, nem todo mundo, as pessoas que já não passarem numa primeira fase, elas não fariam uma segunda fase, o que diminui já o número de candidatos. Mas nós estamos avaliando isso com o mundo. Nós temos contatos com a Austrália, Canadá, com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com os países que levam a medicina um pouco mais séria do que o Brasil. Porque, infelizmente, a gente precisa levar um pouco mais a saúde das pessoas a sério. Então, existe mecanismo para a gente fazer isso em larga escala também. E se for necessário, contar com as próprias faculdades, né? Os seus espaços físicos, seus professores, enfim. Mas é algo que está sendo pensado sim também por conta da logística. Doutor Bruno, muito obrigado. Já vai acabar, não acredito. Muito obrigado. A gente passaria a noite todinha aqui em Brasília com conversando certeza com o senhor. Com imensa gratidão. Obrigado por atender o nosso convite. Foi um prazer. Dúvidas que vocês têm, foram tiradas, mas principalmente, onde é que o pessoal pode encontrar as regras do que pode e o que não pode fazer? Olha, pode ser no site do Conselho Regional de Medicina, crmpb.org.br, lá vai ter todas as publicações daquilo que pode e do que não pode. Podem também
buscar no próprio buscador normal, Google, pode botar Kodami, aí você vai ver lá o manual da Kodami, vai ver a resolução da Kodami. No nosso Instagram a gente sempre coloca peças publicitárias também em relação a isso. Você me fez lembrar até a necessidade da gente voltar com essa campanha. Toda segunda-feira nós fazíamos e eu acho que a gente pode voltar aqui a colocar o que é certo, o que é errado dentro da publicidade médica, aqui fazendo isso como se fosse um quadro dentro do próprio Instagram do Conselho, que é @CRMParaíba. Enfim, nós temos diversas formas de divulgação. E, sinceramente, tem dúvida? Pode ligar para mim. Eu faço questão de tirar essas dúvidas. A gente não tem problema nenhum. Eu sou um conselheiro, independente de estar na presidência ou não, que estou sempre à disposição do médico paraibano, estou sempre à disposição das pessoas que procuram, mesmo não sendo médicas, para tirar essas dúvidas, porque não é para a gente errar, é para a gente acertar. Todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer fazer bem feito. Então, aí aqueles que querem fazer mal feito, eles vão se dar mal. Pois é. Muito obrigado, Dr. Bruno. Muito obrigado, Thaisa. E a gente se encontra no próximo episódio em João Pessoa dessa vez, tá bom? Até mais.